Autonomia vem do francês autonomie, derivado também do grego autos, que significa próprio ou si mesmo, e nomos, traduzido como normas ou regras. Portanto, a autonomia é a capacidade que a gente tem em decidir sobre aquilo que a gente julga ser melhor para nós. A autonomia é uma construção de fatores e leva-se tempo, prática e vivência. Quando a gente fala de processo educativo, a gente deve levar em consideração que a gente está preparando uma criança para que, em algum momento da vida, ela seja capaz de tomar decisões. E é nos primeiros anos de vida da criança que a gente pode ensinar ela a ter autonomia de ação, diferente de decisão. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conta hoje com a presença da orientadora familiar, Simone Fusaro. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Si. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Para nós também. Eu achei um tema muito incrível. Pois é. Porque a gente fala ali um pouquinho o que é, mas na prática a gente sempre acha que a autonomia, a criança ela tem autonomia, ela faz o que ela quer. O que ela quer. E não é bem assim, né, Si? Não. Na verdade, é até incompatível. Quando você fala, né, o significado de autonomia fica absolutamente incompatível com uma criança pequena. Sim. Né? Você fala, bom, impossível. Não tem maturidade, não tem condição. Como que ela vai decidir sobre alguma coisa, né? Então, é importante que nós entendamos, né, que os pais entendam que construir a autonomia é um processo. Então, primeiro, a gente ensina a criança a autonomia de execução. Então, ela vai executar alguma coisa que eu, como pai, como mãe, já entendi que ela pode fazer sozinha. Ela tem condição de fazer sozinha. Então, eu costumo dar exemplo assim, de coisas muito bobinhas. Tipo, uma criança que começou a andar e consegue levar a própria fralda para o lixo. Legal. Né? Então, a mamãe troca, dá a fraldinha na mão dela e fala, vamos jogar no lixo? Né? Então, ela já começa a ter esse gesto, que é uma autonomia de execução, né? Mas ela não tem condições de decidir sobre nada ainda. Né? Então, nós não podemos dizer assim, a minha criança ela é super autônoma. Se for, tá estranho. Tá estranho. Né? Porque não tem condição para isso ainda. E quando que os pais conseguem perceber isso? Porque, às vezes, né, tem criança que fala assim, nossa, por exemplo, uma criança de 10, 12 anos, ela já lava a louça de casa, ela me ajuda a organizar a casa, e tem gente que fala, nossa, mas é muito cedo para isso. Quando que a gente consegue observar isso e também ficar atento nos julgamentos que a gente tem em volta, porque eu acho que isso também dificulta um pouquinho. É verdade. É que assim, as coisas hoje estão muito incoerentes, né? As pessoas estão um pouco perdidas, porque são muitas orientações e cada orientação numa direção. Então, muitas pessoas confundem esta autonomia com a liberdade, né? Então, por exemplo, ele tem liberdade para fazer, mas só que a autonomia verdadeira, ela tem que estar associada à responsabilidade. Então, eu faço porque aquilo é uma responsabilidade, é uma colaboração. Eu começo a ter consciência de que eu devo decidir pelo bem comum. Eu não posso decidir pelo meu prazer, né? Pelo meu comodismo. Não, então não é muito cedo para uma criança de 10, 12 anos lavar louça. Não é nada cedo, é um pouquinho tarde. É um pouquinho tarde, né? Uma criança muito mais nova já pode fazer isso, né? Mas aí que tá, a gente precisa estabelecer, né? Então, mostrar para a criança. E eu sempre digo assim, a gente vai formando hábitos, esses hábitos vão se transformando em virtudes. Só que a virtude, ela não é imposta, né? Você precisa atrair, você precisa mostrar para a pessoa que aquilo é um bem, né? Qual é o bem que está envolvido ali? Porque aí sim vai ser uma atitude virtuosa. Senão a criança faz porque a mamãe obrigou e assim que ela tiver a possibilidade de não fazer, ela não faz. Então, significa que no processo eu não consegui ajudar o meu filho a tomar boas decisões.
né, a decidir pelo melhor e não pelo mais fácil, a decidir por aquilo que vai colaborar com o bem de todos e não pelo egoísmo. Então, a autonomia, na verdade, é complexo, né? Você tem que trabalhar com os valores, você tem que despertar na criança despertar uma coisa que a gente já tem, né? O próprio Santo Tomás de Aquino falava isso, né? Assim, a pessoa tem uma sede de beleza, de verdade, né? A gente tem essa sede. Então, quando você mostra para a criança muito cedo que ela pode ajudar, que você fica feliz quando ela faz as coisas, que todo mundo aprecia esse gesto de fazer porque é um benefício que ela traz para casa. Então, ela vai percebendo que existe uma beleza naquilo, que existe uma verdade naquilo, né? E aí ela vai se sentindo mais motivada nessa direção. Então, aí sim, o que eu costumo falar para os pais, né? Que quando que a gente vai ver uma pessoa realmente autônoma? Na idade da primeira filhinha do Léo. 8, 18, 19 anos. Aí você já tem uma capacidade maior de autonomia. E seria daí uma autonomia de escolha, por exemplo? Uma autonomia de decisão. O que a gente percebe com esse assunto é que realmente ela teve uma criação de autonomia, porque hoje com 18 anos, com o nascimento das gêmeas, ela se mostrou uma mulher, ela falou assim, peraí, né? Qual é o meu papel agora? Qual é o meu papel? E ela executa o papel dela de uma forma perfeita, sem ninguém pedir nada, sem ninguém exigir nada. Porque realmente elas foram criadas dessa forma, com autonomia, com auxílio, com isso, com lavar a louça, com mostrar que aquilo é muito importante. Isso tem a ver também com mimar a criança, não dar autonomia, tem a ver com mimar a criança. Superproteção, autoridade demais, né? Tem. Aquela mãe autoritária que não deixa você nem deixa pensar, você, nem né? escolher. Exatamente. E o contrário, né? Exatamente, são polos, né? É assim, você educar o seu filho com essa autonomia de execução e treinando a autonomia de decisão, porque é um processo de treinamento, então no comecinho é só execução. Aí depois, lá com 5, 6 anos, você vai dando escolhas para essa criança. Mas qual é o critério? Né? É assim, você precisa deixar a criança escolher aquilo que você sabe que ela vai poder arcar com a consequência. Tá certo? Então, se você der uma escolha que depois, se ela escolher mal, ela não consegue arcar com a consequência, então já furou o processo. Né? Então, por isso que precisam ser escolhas medidas. Você tem que perceber, olha, ele já tem maturidade para escolher isso, né? E tudo bem se você deixar e perceber que não tinha e num outro momento não deixar, entende? Recua um pouquinho, não tem problema. Mas a gente precisa ter essa atenção. Por quê? Existem as mães que super protegem, então não querem que a criança caia, que a criança se suje, que a criança se decepcione, se frustre. Então, acabam não deixando nem a criança executar e nem a criança escolher. Porque se ela escolher uma coisa e não der certo, ela vai ficar triste. Pois é, mas essa é a vida. Essa é a escola da vida, né? Que é a melhor que tem. Então, a gente precisa não proteger demais, né? Agora, também não é dar autonomia àqueles pais que dizem assim, deixa que eles se viram, deixa que eles se entendem. Então, você vê lá, sei lá, no playground do prédio, por exemplo, né? A mãe, a babá, quem tá ali cuidando, não tá muito cuidando, tá no celular, tá conversando, e as crianças estão lá fazendo de tudo. Quer dizer, isso não é autonomia. Sim. Né? Isso é impulsividade. É impulsividade infantil e vai dar errado. Porque vão brigar, vão se machucar, vão aprender muito pouco. Porque eles não aprendem ainda nessa idade, muito pequenos, um com o outro. Eles aprendem com a intervenção que a gente faz. Né? Com a correção, com a orientação, com a ajuda. E aí, conforme vão crescendo, aí sim, vão aprendendo mais nos relacionamentos, mas sempre trazendo na memória a orientação que foi dada. Então, isso que ele está contando, não é uma delícia a gente perceber isso? Nossa, eu estava conversando com a Juliana esses dias, porque assim, é incrível
porque parece que foi uma chave. É. E ela não aprendeu isso hoje, não aprendeu isso há uma semana, ela aprendeu isso desde criança, né? Desde Está pequenininha. aprendendo isso desde criança. É. E é muito bom, porque o que precisa, você nem pede. Isa, ela já tá ali, cara. Ela já tá ali, já pegando Já coisa, já percebeu. fazendo, já pegando, já recolhendo, já correndo atrás, já lavando uma louça sem ninguém pedir nada. Porque antes a gente pedia e era ruim. Quero. tem que fazer. E se a Aí gente é deixasse, chato. a gente fala assim, tá bom, então não lave, então, deixa que eu lavo. Né? É, E aí a gente ia tirar essa autonomia dela. Sim. Que hoje a gente já tá sofrendo, não sofrendo, mas ela não ia estar... Sofrendo, sim. Sofrendo, né? Sofrendo Isso, sim, boa, porque obrigado. aí acumula um monte de Obrigado, coisa. obrigado. E a gente Porque fala, são meu duas, né? Deus, né? É uma Meu boa. Deus, ninguém ajuda. Exatamente isso. É, então a a gente gente se sofre, surpreendeu. Nem digo que foi uma surpresa. Quando a gente joga aquilo na memória, fala assim, tá vendo? Olha só. Valeu Tava a lá, pena. Tava Como valeu a guardado. pena? Tava lá guardado, É. né? E a gente percebe que a de 15 também, com o exemplo da de 18, Já tá no caminho. também já tá no caminho, já deu aquela É. mudada, entendeu? Mas você sabe que quando a minha filha mais velha, quando ela era pequena, então eu distribuía as tarefas, né? E lógico, o menorzinho ia tirar um pó de alguma coisa, porque não dava muito mais do que isso. A outra ia secar a louça. E ela já ia lavar. E ela dizia pra mim, eu detesto lavar louça. Ela falava pra mim. Eu falava assim, tudo bem, não tem problema. Você sabe que às vezes a gente se empenha tanto em fazer uma coisa bem feita que a gente acaba até gostando, né? Então você vai fazendo, você vai acabar até gostando. E aí, um dia, adulta agora, né? Ela falou pra mim, eu não gosto de lavar louça ainda, mas eu lavo louça como ninguém. Perfeitamente. como ninguém. É, incrível. Tudo isso, bem. muito bom. Você não encontrou a alegria Aham. de fazer, mas você vê um resultado com alegria. Sim, tem um sentido, né, Tem- pra é. fazer. Então, pronto, sabe? Só que nós, pais, precisamos ter essa coragem de perceber que o filhinho pequeno, às vezes ele não quer fazer aquilo, ele resiste. Depois, um pouquinho maior, a mesma coisa, começa a ter mais argumento, fala mais. E você, às vezes, ai, coitada, vai, deixa também, pra quê? Vai ter a vida inteira pra lavar louça. Vai lavar agora, que não precisa? Só que aí não precisa agora. Quando precisar, Não vai saber. esta pessoa não tem a Aí habilidade, vai não ser um tem a sofrimento. autonomia, não vai saber tomar uma decisão adequada e boa para ela mesma, em primeiro lugar, e para os que convivem com ela. Sim, sem dúvida. Muito A bom. gente tem um depoimento aqui, vamos assistir. Oi, boa tarde. Eu sou a Mariana Romano, sou mãe e sou professora. Vim contar um pouco sobre a minha experiência e minhas dificuldades, enfim, e as vantagens de trabalhar com autonomia desde pequenininho. Então, acho que principalmente momentos como alimentação, rotina, banho, lanches, organização da casa, são importantes que desde pequenininho a criança tem uma função. Então, a gente sempre deixou muito à vontade, né, para minha filha, um garfinho, uma colherzinha para que ela pegasse na hora de comer e tentasse levar à boca. Também pedimos que ela faça algumas coisas em casa. Então, filha, pega aquilo pra mamãe, traz aqui, leva pro papai. Nas turminhas de convivência que a gente faz a mesma coisa. Então, eles têm ali as suas funções, cada um ajuda de uma forma. E acho que, assim, a grande dificuldade disso é a gente se barrar um pouquinho e não fazer pela criança, né? Então, pela facilidade, a gente acaba fazendo muita coisa. Então, é ter na cabeça, sabe? Que eu vou deixar ali um pratinho para ela usar, ou eu vou deixar um paninho ao alcance dela para que ela possa pegar e limpar as coisas. Então, é observar isso, né? Deixar com que a criança tenha ali o seu cantinho, que ela possa pegar as coisas também e ir tentando. E você do lado vai falando, vai, você consegue, vai lá, passa mais aqui, faz mais aquilo, muito bem, tipo, levou a comidinha pra boca. Então, acho que é um pouco isso. Eu espero que ajude e coragem, que às vezes faz bagunça e bagunça um pouco mais a nossa casa, mas vale a pena.
Que gostoso isso, né? É muito gostoso você ver, e o que ela falou é bem o que a Cí estava conversando, e isso é interessante. Dê opções que possam acontecer, então deixe ao alcance, porque ela vai ter essa liberdade, autonomia para fazer, né? Deixa a criança escolher, ela não quer de jeito nenhum essa roupa, ela quer outra. Dá 2 opções, a que você sabe que ela pode ir sem riscos. Você sabe que são adequadas. Exato. E aí você tá dando opção, tá dando uma autonomia, né? Mas dentro daquilo que você é maduro, que é você possível. sabe o que vai acontecer. E outra coisa legal, assim, é isso. Às vezes a gente não deixa a criança fazer porque dá trabalho e leva mais tempo. Então, é muito mais fácil eu dar comida na boca da criança do que esperar a criança ter aquela, né, fazer a colherada e colocar na boca, né? Só que a gente precisa ir segurando a nossa pressa, a nossa ansiedade, faz a colherada, deixa a criança tentar colocar na boca, né? Foi o que ela falou, suja mais? Suja. Gasta mais tempo? Gasta. Mas vale a pena. Vale a pena. Né? Muito bom. Acho que esse é o conselho final, né? Vale a pena. Tem que ter coragem. Tem que educar. Pai e mãe é pra isso. Depois a gente vai ter boas surpresas. Exatamente. Lindas surpresas. Não é? Né? E vai ter um adulto que vai ter autonomia, vai saber as suas decisões, vai saber da sua responsabilidade e que tudo que você escolhe tem uma ação, uma reação e você vai saber avaliar tudo isso muito bem, né? Exatamente. Que é aí que começa. Você de casa, aproveita para seguir a Cí na internet. Ela faz várias, eu acho que eu vou chamar de sketches, tá? Porque eu acho maravilhoso. Porque ela faz vários vídeos contando um pouquinho, acho que de experiências de vocês, papais e mamães, e vocês vão gostar muito, tá? Aproveito para fazer pergunta. @Cifusaro. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigado.